Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico a Deus por estarmos mais uma vez nesta ocasião aqui na casa do Senhor para passarmos esses momentos juntos. Eu glorifico a Deus por sua vida que está aí do outro lado nos assistindo. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas até agora. E a partir deste momento, nós vamos estar aqui exclusivamente adorando ao Senhor. Hoje, terça-feira, dia 18 de agosto do ano de 2020, nós estamos na casa do Senhor, de Posse de Vitória, para falarmos um pouco mais do amor de Cristo. Desta feita, nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, que nós estamos tratando nas terças-feiras devido à pandemia. E hoje nós vamos tratar da lição de número 6, que tem por título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Essa é a lição de número 6 que nós vamos estudar nesta ocasião, irmãos. E antes de mais nada, nós vamos iniciar o nosso culto com uma oração, agradecendo a Deus por este encontro, por esta reunião. E nós vamos estar aqui adorando a Ele e bendizendo o seu nome. Então não saia daí, compartilhe esta live, escreva os seus comentários, glorifique, faça o seu pedido de oração, né? Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui neste lugar, Ele está aí onde você está me assistindo nesta hora, e nós vamos juntos cultuar. Nós estamos aqui com a equipe trabalhando para este vídeo, este culto chegar até a você. E nós vamos estar juntos glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Curve sua cabeça e eleve seu pensamento até o céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora te agradecemos, te bendizemos, ó Deus poderoso, por tua, meu Deus, benignidade em nossas vidas. Meu Deus, toma primazia entre nós. Meu Deus, este culto é teu, nós somos teus, ó Pai, a palavra é tua, o louvor é para ti, Senhor. Por isso, toma, Senhor, a direção, nos instrui, meu Deus, nos conduz, meu Deus, neste momento, neste culto para a glória do teu nome. Sinta-se à vontade entre nós, Espírito Santo. Toca em nossas vidas, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, sedentos de ouvir a tua palavra. Meu Deus, queremos ser tocados por ti. E nesta noite nós consagramos este momento a ti, Senhor. Por isso te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Nós repreendemos também todo o atrapalho, todo espírito roubador de palavra. Meu Deus, tudo que vem atrapalhar, Senhor, o nosso culto racional a ti, Senhor, neste momento. Por isso te agradecemos por tudo mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como já foi dito, hoje nós vamos estudar a lição de número 6 desse terceiro trimestre, a qual estamos estudando nesse ano de 2020, que tem o título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Está aqui a lição que nós estamos estudando nesse trimestre. Os irmãos veem compreender melhor a imagem. E o subtítulo do trimestre vai dizer a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje nós vamos aprender com Neemias, né? Como Neemias foi despertado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, papel, caneta, a Bíblia, você que tem revista, pegue sua revista, fique tudo pertinho de você. Você quiser anotar no papel, na própria Bíblia, fique à vontade, porque nós vamos estar estudando os capítulos 1 e 2 de Neemias, com o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Glória a Deus. E nós vamos agora, irmãos, louvar o Senhor com um hino que tem por título A Teus Pés. É só nos pés do Senhor que nós alcançamos a vitória. Neemias, daqui a pouco nós vamos ver a história de Neemias, que Neemias ele foi para os pés do Senhor, e o Senhor respondeu a oração de Neemias, e usou Neemias como
um instrumento para reconstruir os muros de Jerusalém e para levar alegria e avivamento para aquele povo. Glória a Deus. Abra sua harpa no hino de número 434. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 434. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e eterna tem me salvo do temor. Mais uma vez, a teus pés, ó Jesus Cristo, acho terna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me de cuidados de aflição e concede-me constante teu poder consolador. Aleluia, mais uma vez. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. Oh, aleluia! A teus pés, ó Jesus Cristo, tem um gozo divinal. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual para minha alma batida neste mundo de horror. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Só nos pés do Senhor que nós encontramos guarida, proteção e resposta para as nossas orações. Aleluia! Irmãos, continue conosco. Nós vamos agora fazer a leitura da nossa lição. Como já disse, a lição de número 6, que tem por título: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Fique conosco, compartilhe. Você que ainda não compartilhou este culto, esta live, compartilhe com seus amigos através das suas páginas, das suas redes sociais. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e também reprisando pelo YouTube. Deus abençoe sua vida, os irmãos que nos assistem também pelo YouTube. Que Deus abençoe as suas vidas. Que Deus possa falar ao seu coração. Não sei a hora que você me assiste, se é noite, dia, manhã, tarde, ou às vezes até na madrugada. Nós estamos procurando algo para, alimentar, para consolar a nossa alma. E a palavra de Deus é consolo. Aleluia. Então, nós vamos estar fazendo a leitura da nossa lição
E o textuário vai dizer o seguinte, o textuário da nossa lição, para você que não tem lição aí na sua casa, não tem a revista, possa abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 60 e versículo 18. Isaías 60, verso 18. Você vai estar acompanhando a leitura do textuário. E já fique aí pronto para ir para Neemias, capítulo 1 e capítulo 2. Aleluia. O textuário da nossa lição vai dizer o seguinte: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Aleluia. A verdade prática, irmãos, da lição, ela vai dizer o seguinte, se você quiser anotar, fique à vontade. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A lição do terceiro trimestre, as 13 lições desse trimestre, elas vão tratar de despertamento. Elas foram escolhidas, essa lição, vale ressaltar que é uma reedição. Ela já foi publicada no início dos anos 90, se eu não me engano, no ano de 93. E ela é uma reedição, ela foi reimpressa para os nossos dias. E quando a gente vai observar o teor de todas as 13 lições, a impressão que a gente tem é que alguém, baseado no cenário que nós estamos vivendo, montou a terceira lição, o terceiro trimestre de 2020. Mas Deus, ele trabalha de uma forma tão brilhante que a lição de há mais de 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, serve de alimento até hoje. Serve para nossa edificação até hoje, fala aos nossos corações grandemente. São lições que trazem uma espiritualidade no tratar que mexe conosco, porque não é por conta do comentarista, não é por conta que é a CPAD que preparou esta revista, não, mas porque é baseado na palavra. E quando nós estamos baseados na palavra, a nossa vida ela é edificada ou reedificada. Quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nós vivemos sempre em novidade de vida. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, é uma oportunidade para aprendermos, para nos alimentarmos, para rever os nossos conceitos, para observar o nosso proceder. Serve também de vacina, serve de alerta. A palavra de Deus é tudo isso. E através da palavra de Deus, nós caminhamos no caminho que nos leva até o céu. E o melhor de tudo é que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um livro como um livro qualquer. Um livro qualquer é um livro comum. Bons livros existem por aí, inclusive pela nossa editora das Assembleias de Deus no Brasil, a CPAD. São escritos por homem. Um homem vai lá, Deus inspira muitas vezes, extrai trechos da Bíblia, trechos de um fato que aconteceu na vida dele, de alguém, e escreve, publica, e nós compramos o livro, lemos e aprendemos. A Bíblia é diferente, porque a Bíblia foi escrita por vários homens, em diferentes épocas, e a Bíblia trata de um único assunto, que é Jesus. O assunto da Bíblia é Jesus. Então podemos dizer teologicamente que a Bíblia é cristocêntrica. Todos os 66 livros apontam para a Bíblia, do Gênesis até o livro do Apocalipse. Todos eles entram em concordância entre si. Mas muitas vezes o livro que
nós achamos que é o Gênesis, observamos lá no início da Bíblia, o Gênesis, que nós achamos que foi o primeiro livro a ser escrito, mas não foi. A Bíblia não está em ordem cronológica. Ela está organizada de uma melhor forma para nos ensinar. Mas Deus está sempre do início até o fim. Gênesis 1:1 vai dizer que o Senhor criou, o Senhor Deus toda a terra, né? O Senhor fez toda a terra, né? Formou toda a terra. No primeiro capítulo de Gênesis. Então a Bíblia começa, o primeiro versículo vai dizer o quê? O Senhor é quem fez todas as coisas. O Senhor é quem fez todas as coisas. Quando nós vamos lá mais ou menos para o meio da Bíblia, a Bíblia vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele continua sendo Deus, continua sendo o Deus provedor, o Deus dos milagres. Quando a gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Deus era, é e continua e vai continuar sendo o mesmo Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a sua lição em Neemias, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo do 1 até o versículo 4. Neemias capítulo 1. Aleluia. Do versículo 1 ao versículo 4. Para os irmãos que nos assistem ao vivo, na quinta-feira próxima, dia 20 de agosto, nós vamos ter o primeiro culto presencial, que o Senhor... É como se o ano tivesse iniciado agora, irmãos. Nós estamos vivendo uma nova etapa. 5 meses atrás, quinta-feira vai completar 5 meses exatos, que nós, numa quinta-feira, estávamos fazendo o último culto, antes da pandemia. E naquele mesmo dia nós estávamos recebendo a notícia que o governador tinha decretado que as igrejas fechassem, o comércio e tudo. E quinta-feira nós vamos retomar os cultos. E veja o presente de Deus para as nossas vidas, né? Quinta-feira nós vamos estar aqui para os irmãos que estão ao vivo conosco. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4 vai dizer: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos para Neemias, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 9. Está fácil para os irmãos que estão com a Bíblia, é só virar a folha ou às vezes na mesma folha. Neemias, capítulo 2, vai dizer, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença,
peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar aqueles que porventura estavam em pé. E nós vamos tratar deste assunto, irmãos. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos que nos assistem aqui. A irmã Patrícia Albuquerque, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe. Um abraço em toda a família, né, que está aí no Juazeiro. Né, não sei se estão assistindo juntos, mas que Deus abençoe toda a família. A irmã Conceição também está assistindo, cultuando conosco, juntamente com a família. O Alame, Alace, o irmão Naldo. Também a irmã Sara Dias, Sara Souza, que também está assistindo e cultuando conosco. O irmão Caleb Brito, que Deus abençoe, irmão Caleb. Meu querido irmão lá da cidade do Crato, Daniel Campelo, que Deus abençoe o Senhor, meu irmão. A irmã Tayane, que Deus abençoe a sua vida. A irmã Ivonilce Luna, que também está assistindo e cultuando conosco, juntamente com o irmão Levi, que moram aqui próximo do nosso templo. Que Deus abençoe a vida da senhora, do Levi, do Gustavo e toda a família. A irmã Laura Lustosa também, que está lá em Ribeirão, Pernambuco, está cultuando conosco. Que Deus abençoe, irmã Laura, minha prima, juntamente com a família, os nossos tios, né, tio Soniel, tia Marleide, a Poliana, minha outra prima. Que Deus abençoe nossa família, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos agora entrar na nossa lição, e o objetivo geral da nossa lição é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Deus despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E a nossa lição vai ter 6 pontos. Cada um deles tem a intenção de nos ensinar, né, tem um objetivo para nós. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias, o primeiro ponto. Segundo ponto, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. O terceiro ponto é explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. O quarto ponto é compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quinto ponto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E o sexto e último ponto, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, na sessão da nossa lição, que tem interagindo com o professor aqui, somente as revistas dos professores traz esta mensagem, mas eu queria compartilhar com os irmãos esta mensagem, que é uma introdução, uma espécie de introdução à lição. E ela vai dizer o seguinte: veremos que Neemias foi escolhido pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e das portas, ele teve que enfrentar inimigos externos e internos. Veja que Deus levantou Neemias para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém, mas ele enfrentou oposição, tanto oposições de fora como de dentro daquele povo.
Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. É assim que o inimigo faz na nossa vida. Nós estamos caminhando, orientados, buscando ao Senhor a graça de Deus na nossa vida, mas o inimigo sempre levanta, mas devemos estar de pé. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários, que possamos aprender com Neemias. Ele não se deixou intimidar pelos adversários. A Bíblia diz que maior é o que está conosco. Tome posse dessa palavra. Aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus, que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, ensinar sua palavra. Então, não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Glória a Deus. O Senhor nos colocou diante de uma grande obra. O Senhor nos colocou diante de um grande desafio aqui na terra. A Bíblia, em lugar nenhum, vai dizer que servir a Deus é fácil, levar a palavra é fácil. Mas a Bíblia nos traz lições de encorajamento. Desde que Deus criou o homem, desde que os primeiros povos surgiram na terra até hoje, o Senhor sempre está encorajando o seu povo. E nós vamos aprender um pouco mais a tomarmos posse, a assumirmos a posição que Deus nos deu. Só que nós não precisamos temer o nosso adversário. Repito mais uma vez, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aleluia. A introdução da nossa lição vai dizer: nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. Ou seja, o homem certo que Deus levantou para levantar esta obra foi quem? Neemias. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Aleluia. Deus levantou o homem certo, Deus levantou na hora certa, Deus providenciou todos os materiais, deu força, deu estratégia, deu sabedoria, e os muros e as portas foram erguidas para a glória de Deus. Ou seja, Deus só age na hora e na maneira certa. Aleluia. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Nós vamos entrar agora no primeiro ponto da lição, que vai dizer: Deus responde às orações de Neemias. Nós observamos aqui na leitura que fizemos, na leitura bíblica em classe, que Neemias ficou entristecido com a situação que seu irmão Hanani trouxe para ele, juntamente com outros de Judá, mostrando a realidade daquele povo. E Neemias foi orar, Neemias foi buscar o Senhor, como ele estava acostumado. Neemias era um servo de Deus. E Neemias, ele teve esta atitude, e Deus respondeu a Neemias com um sim e com um amém. Deus assinou embaixo. Deus deu o que Neemias precisava, o que Neemias pedia que o enviasse para a reconstrução dos muros. E o primeiro ponto trata sobre isso. Deus envia emissário a Neemias. Ou seja, Deus ele começou a trabalhar desde a saída do seu irmão, juntamente com outros homens de Judá, para ir ao encontro de Neemias, para lhe levar a mensagem. Deus estava trabalhando desde aí. Nós podemos dizer que Deus estava trabalhando desde sempre. Desde o início do homem, Deus trabalha. Mas estamos tratando desse assunto em específico. Deus conduziu o irmão de Neemias, juntamente com outros homens de Judá, para ir ao seu encontro. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Hanani, irmão de Neemias, como está registrado em Neemias capítulo 1, versículo 2. Hanani contou com os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro, estavam em grande miséria. A mensagem foi essa, que o irmão e os companheiros de Hanani levaram a Neemias,
que após voltarem do cativeiro a Jerusalém, eles estavam em grande miséria, estavam desprovidos de segurança e passando necessidades básicas. Muros fendidos e portas queimadas a fogo. Ou seja, os muros estavam destruídos, então eles estavam vulneráveis a qualquer ataque do inimigo. Era um símbolo de miséria e de desprezo e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Esta é a mensagem que chegou até Neemias. Irmãos, mas antes de continuarmos no decorrer da lição, eu quero trazer para os irmãos algumas informações importantes para que possamos compreender ainda melhor, quem era Neemias. Nós vamos entender um pouco mais aqui, resumidamente, de quem era Neemias. O significado hebraico do nome Neemias significa confortado por Deus. Era filho de Acalias e provavelmente pertencia à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes de seu serviço na Pérsia, como está registrado em Neemias, capítulo 2, versículo 3. A referência mais antiga sobre o nome Neemias identifica um homem que retornou da Babilônia com Zorobabel. Nós já falamos sobre Zorobabel aqui em lições anteriores, como está registrado em Esdras, capítulo 2 e versículo 2. A Bíblia registra outro personagem que era conhecido por esse mesmo nome, filho de Asbuque, ou seja, Neemias, filho de Asbuque, que não é o Neemias de hoje, que nós vamos tratar. Como está em Neemias, capítulo 3, versículo 16, outro Neemias, o qual exerceu um cargo de confiança em Jerusalém. E por fim a Bíblia fala de Neemias, filho de Acalias e irmão de Anani, em Neemias, capítulo 1, versículo 1 e 2. Neemias era um homem de grande confiança. Veja Neemias 1 e 11, que você vai perceber que Neemias era um homem de grande confiança do rei. Nós fizemos a leitura aqui até o versículo 9, mas continue a leitura até o versículo 11 de Neemias, que você vai estar compreendendo melhor. E trabalhava sempre com alegria. Neemias 2 e 1. O que Neemias 2 e 1 diz? Nós lemos aqui na leitura inicial. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estava triste diante dele. Ou seja, Neemias registrou que nunca se apresentava diante do rei com tristeza, mas com alegria. Neemias 2 e 1 está registrado para os irmãos compreenderem melhor. Glória a Deus. E seguindo ao decorrer aqui do nosso subsídio, nós vamos trazer para os irmãos o qual exerceu confiança em Jerusalém. E por fim a Bíblia fala de Neemias, filho de Acalias, como já registramos. Neemias tinha a afeição e a confiança do rei. Neemias 4 e 8, nós também já fizemos essa leitura. Provavelmente nasceu no período do exílio e conhecia Jerusalém só de ouvir falar. Isso é uma parte importante, irmãos, da lição. Neemias nunca antes tinha pisado seus pés em Jerusalém. Mas veja o que o comentarista vai dizer. Nasceu e cresceu em um contexto pagão de religião politeísta. E mesmo assim, tinha seu coração voltado para Jerusalém. Ou seja, Neemias tinha tudo ao seu redor para dar errado. Neemias poderia nem se preocupar com Jerusalém. Meu povo veio de Jerusalém, mas eu não tenho nada a ver mais com Jerusalém. Meus pais estão mortos. Eu estou aqui na Pérsia e estou protegido, tenho o que eu quero, tenho as melhores comidas, mas Neemias não se comportou desta forma. Neemias, ele se preocupou. Neemias, ele chorou, ele foi orar, foi buscar ao Senhor respostas. Neemias pediu a Deus para que a dádiva de reconstruir os muros acontecessem. E Deus assim o fez. Quando nós vamos para o segundo subponto da nossa lição, do primeiro ponto, o título vai dizer: Neemias angustiado jejua e ora.
Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, capítulo 1, versículo 5, e até o versículo 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que corresponde ao nosso dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, ou seja, no mês de março, que corresponde ao nosso tempo, como está em Neemias 2 e 1. Então veja que Deus, ele levou aquela mensagem a Neemias, moveu o coração de Neemias, despertou Neemias, Neemias orou, Deus respondeu, e no subponto 3, o título já vai dizer a resposta de Deus. Deus responde às orações de Neemias. E vai dizer o seguinte: como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Veja que Neemias ele não ocupava um cargo de governador de onde ele morava. Neemias não era príncipe onde ele morava. Neemias era copeiro do rei. Era uma profissão simples. Neemias ocupava um cargo simples. Aos olhos humanos não tinha relevância o lugar que Neemias ocupava, né? Mas o rei gostava de Neemias. O rei confiava em Neemias. Porque, levando para o nosso contexto espiritual, não importa se você é rico, pobre, se você tem posse, se você congrega em uma igreja grande, pequena, se você tem dinheiro ou não, Deus, ele lhe ama e confia em você. Quando nós vivemos em integridade com Deus, Deus, ele ouve as nossas orações e nos exalta. Neemias foi tocado quando ele ocupava o cargo de copeiro do rei. Entenda que quando Deus quer usar alguém, ele não corre direto para o pastor, só usa o presbítero, só usa o diácono, só usa aquele irmão que tem um cargo ou que tenha dinheiro no meio da igreja. Deus usa aquele vaso que está ligado com ele. Deus usa pessoas que estão adorando a Deus, que buscam ao Senhor, que têm realmente fidelidade para com o Senhor, porque o Senhor é fiel para conosco, mas nós devemos ser fiéis com o Senhor. Veja que Neemias, certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogando acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Veja que quando o rei faz essa pergunta a Neemias, o que me pedes agora? É porque o rei realmente gostava de Neemias, mas Deus também já estava despertando o rei. Deus também já estava despertando o rei. Não era simplesmente um sentimento humano qualquer. Não, Deus estava no meio daquela situação. Deus estava no controle daquela situação. Neemias responde ao rei e diz: peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Quando nós vamos para o quarto subponto, e adiantando e compreendendo melhor o texto, o comentarista diz: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei, dirigida aos governadores da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 8. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Se Neemias fosse tratar deste assunto com homens, juntasse ali os seus companheiros de trabalho, vamos imaginar essa situação, fosse tratar com os conselheiros, fosse procurar A ou B, talvez isso não tivesse acontecido. Porque creio eu que uma das primeiras coisas que ia ser dita é: Neemias, é melhor você ficar onde está. Deus vai levantar outro, Deus vai
usar outro para poder reconstruir os muros, rapaz. Fica quieto. Fica em casa. Você já está com o teu trabalho garantido. O rei gosta de você. Você tem alimento, você tem abrigo, você tem acomodações, você tem vestes. Então não se preocupe com isso não, rapaz. Isso aí, uma pessoa que estiver lá mais perto, vai reconstruir. Deus vai levantar um engenheiro, vai lá e reconstrói. Mas Neemias não agiu dessa forma. Não foi procurar conselhos humanos. Neemias foi se aconselhar e buscar orientação vinda do alto. Aprenda com Neemias nessa hora. Neemias foi buscar orientação vinda do alto. Foi por isso que chegou ao resultado que nós estamos observando aqui. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens, como o comentarista registrou aqui. Deus, ele faz o impossível usando homens. Alguns trimestres atrás, nós estudamos que Deus, ele usa os homens aqui na terra para dar continuidade ao seu legado. Deus usa mãos humanas, coisas do alto, coisas divinas, Deus coloca em mãos humanas. Mas quando Deus coloca nas nossas mãos algo, é para que nós tomemos atitudes da melhor maneira que achamos que deve ser, é para fazermos da forma que nós achamos que é, ou apenas para nós conduzirmos junto com Ele. A Bíblia diz que, nos ensina, aliás, que nós devemos colocar a mão no arado e ser constantes. Mas a Bíblia não ensina, não fala que nós temos que empurrar o arado o tempo todo, nós temos que colocar força para o arado sair do lugar. Nós, como seres humanos, nós temos que colocar a mão no arado, mas quem faz o arado sair do lugar, quem faz a coisa acontecer é o Espírito Santo de Deus. E Neemias estava fazendo isso. Neemias estava sendo constante com a sua mão no arado. Até o hino da harpa vai dizer: quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Então, nós devemos ser constantes. E Neemias foi constante, não se abateu e declinou-se sobre a sua tristeza e deixou a tristeza invadir o seu coração. Veja que nas outras lições nós tratamos da vida de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, que quando os inimigos se levantaram, eles se abateram e pararam de executar os planos do Senhor. O rei Ciro já tinha dado o veredito, já tinha autorizado. Os materiais estavam sendo fornecidos, só que os inimigos se levantaram. Mas Deus precisou levantar os profetas, profeta Ageu, outros profetas, para que eles fossem despertados. Veja que o tempo todo Deus está despertando homens. Deus despertou Neemias, Deus despertou o rei, Deus despertou Anani, Deus despertou aqueles outros homens, e tantos outros Deus despertou para o bem do seu povo. Ou seja, quando o seu povo precisa de algo, quando o povo do Senhor precisa de algo que só compete ao sobrenatural de Deus, ele levanta-se do seu trono e move céus e terra. Deus, ele fez o sol parar e a lua parar quando Josué orou. Deus, ele fez o mar se abrir quando Moisés tocou com seu cajado nas águas. Deus, ele fez o rio Jordão abrir quando os sacerdotes pisaram seus pés sobre as águas do rio Jordão. Então Deus deu vitória ao seu povo em todas as situações. E nessa hora o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava vulnerável. E Deus não ia permitir que a vulnerabilidade do homem pudesse prejudicar os seus planos. Mas Deus levanta homens e mulheres para reconstruir muros, para edificar muros, portas, para despertar outros para o bem do seu reino. Aleluia! Quando nós vamos agora para o ponto 2, o ponto 2 vai dizer: Neemias chega a Jerusalém. Neemias já recebeu a autorização do rei, recebeu as cartas, e ele chega a Jerusalém. Subponto 1 vai dizer: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Veja que Neemias chegou em Jerusalém, não foi descansar, não foi
ali tirar dias de folga, de férias. Neemias estava no intuito, Neemias tinha uma visão, tinha uma tarefa para cumprir, tinha um prazo combinado com o rei, porque o rei autorizou que Neemias fosse a Jerusalém, logo após Neemias estipular um tempo, e Neemias tinha responsabilidades para com o rei. Neemias tinha responsabilidades para com Deus. O crente tem que ter responsabilidade. Nós não estamos aqui na terra para como diz o diácono Gerlane, para um piquenique. Nós não estamos aqui na terra nos divertindo o tempo todo. Não, nós estamos aqui em batalha. Nós temos missão para ser executada aqui na terra. Neemias saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Veja que Neemias chegou e saiu à noite, muito discretamente, e não saiu dizendo, tocando trombeta para ninguém. O subponto 2 explica melhor essa situação, e ele diz o seguinte, que Neemias declara a sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos que faziam a obra a juntos reedificarem o opróbrio, declarando-lhes com a mão de Deus lhe fora, como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Irmãos, preste bem atenção nesse texto que eu vou ler agora, para a compreensão do ponto 2, que diz o seguinte: embora Neemias tivesse chegado como governador com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe confiara. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus, ao invés de precipitar-se confiando na sua própria capacidade. Veja que Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo determinado para todas as coisas pertence a Deus. E Neemias, como um servo fiel e corajoso, não abriu a boca enquanto não recebeu a autorização de Deus. Neemias, ele primeiro fez o quê? Ele chegou e foi observar ao seu redor os muros, as portas, a real situação que se encontrava. Tomar nota, anotar para saber a quantidade de material, de homens, onde ele deveria começar a reconstruir. Neemias era inteligente, porque quando nós estamos ligados em Cristo, nós somos inteligentes. Porque a nossa sabedoria, a inteligência do homem, a inteligência espiritual, que abre nossa visão e que nos orienta para tomarmos as melhores decisões, vem do Senhor. Glória a Deus. Passou então a fazer uma inspeção cautelosa e cuidadosa nos danos causados nos muros pelos samaritanos e, por certo, calcular as despesas. Veja que Neemias era organizado. Neemias se organizou e foi observador e organizado. Sem essas duas coisas, ele não teria como reconstruir os muros no tempo determinado, um tempo combinado com o rei, e o povo estava ali, o tempo estava correndo e o povo a qualquer momento poderia sofrer um ataque. Então os muros tinham que estar em pé, mas Deus estava no comando de tudo. É muito importante observar que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas e tristezas, ele queria ver esses problemas como eles viam. Neemias, uma das intenções dele era o quê? Chegar lá em Jerusalém, onde estava toda aquela situação caótica, e enxergar da forma que os judeus viam, Neemias resolveu se colocar no lugar dos seus compatriotas, dos seus irmãos, do povo de Israel. Daí, ele nada fala enquanto não compreendesse a situação segundo a sua perspectiva, sentindo o que eles sentiam. Veja que quando o subponto 2 diz que, tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra a juntos reedificarem os muros. Só depois que Neemias estava inteirado de tudo, estava a par de tudo, ele abriu a sua boca
mas ele já tinha todo o comando a ser dado, porque não tinha mais tempo a perder. Nós não temos tempo a perder aqui na terra. Nós não temos tempo para ficar conversando com um e com o outro e perdendo tempo e as coisas de Deus precisando da nossa mão, da nossa força, do nosso esforço, da nossa contribuição, e nós perdemos tempos com muitas outras coisas que não são de Deus. Mas Neemias, ele se preocupou e ele só abria a boca quando estava tudo sob o seu comando. Porque um excelente líder, um homem que está à frente de outros homens, ele tem que ser espelho. Ele tem que estar alinhado para com o povo. Ele tem que sentir a dor do povo. E Neemias fez isso. Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, nós vamos entender que levantemo-nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. O comentarista vai dizer, levantemo-nos e edifiquemo-nos e esforçaram as suas mãos para o bem. Leia depois Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18, para que você compreenda melhor. Então, Neemias, ele chega a Jerusalém e dá início às obras junto com o povo. Ele já reúne o povo para construir os muros. Quando nós vamos para o ponto 3, vai dizer que Neemias inicia o levantamento dos muros. Daí agora o Neemias já começa a realmente a empilhar pedras. Né? Nos nossos dias seria tijolos, mas naquela época era pedras. O subponto 1 vai dizer o plano de Neemias. Né? O comentarista nos recomenda que nós possamos ver o capítulo 3 de Neemias, onde Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Quando nós vamos para o capítulo 3 de Neemias, assim como o comentarista nos recomenda, para compreendermos melhor, no capítulo 3 vai dizer o seguinte, vou ler só o início. Os que trabalhavam na edificação dos muros, levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagrado levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Ou seja, cada um já estava executando a sua parte. Os homens se reuniram e a tarefa foi dividida. E começaram a edificar os muros. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Irmãos, eu quero chamar a atenção para esta parte, esse trecho da lição, que vai dizer que muitos edificaram o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Isso traz um contexto espiritual muito forte para os nossos dias. Veja que, imagine você estar correndo perigo, risco, passando anos e anos ali correndo risco de ataques e a sua casa ser a primeira a ser destruída e você não poder fazer nada, e agora você tem a oportunidade de proteger a sua casa, de levantar muros para proteger a sua casa. E assim os homens começaram, cada um fazendo como Neemias estava ali coordenando, governando aquele povo. Quando nós falamos de casa, nós lembramos de família. Quando nós falamos de muro, nós falamos de salvação. E o que é que você tem feito nos últimos dias para proteger a sua família, para proteger a sua casa? Você tem feito muros para proteger a sua casa? Você tem pedido a Deus para que o Senhor lhe ajude a edificar muros para a proteção da sua família? Porque hoje nós temos ataques vindo de todas as partes. E um dos maiores ataques que o ser humano ocorre nos últimos dias é o quê? Corre o risco nos últimos dias é de quê? É o ataque cibernético, ataque da internet. E através de um aparelho celular, de uma televisão, de um computador, muitos estão indo para um caminho sem volta. Através de um colega. Mas hoje, que nós estamos trancados dentro das nossas próprias casas, muitos não podem sair. A internet tem sido uma ferramenta que o inimigo tem usado para matar, roubar e destruir. Seja no sentido literal da palavra,
ou seja, no sentido figurado da palavra. Muitos casos de pessoas que perderam dinheiro, muitos casos de pessoas que perderam a sua própria vida, porque o inimigo usou e usa muitas vidas para destruir outras. Pornografia, jogos satânicos, vídeos demoníacos. Eu não vou citar nome, mas hoje em dia existem vários youtubers que estão usando as redes sociais. Vários blogueiros e blogueiras que estão usando as redes sociais para implantar na mente dos nossos filhos, na nossa mente, da nossa família, coisas que nos tiram diretamente, constantemente da presença do Senhor. Então nós devemos construir muros, proteger a nossa família, para que a nossa família esteja em segurança nos pés do Senhor. E Neemias, ele conduziu o povo para isso. Neemias conduziu o povo para que os muros fossem reedificados e a segurança daquele povo fosse restaurada. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material, etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. Começaram a enxergar uma nova esperança. O que estava no chão. Aleluia. Então veja que os muros que estavam no chão já começaram a ser levantados e o povo via aqueles muros e o povo estava animado, trabalhando para a reedificação daqueles muros. E os muros começavam a dar um novo visual à cidade, trazendo com eles esperança. E nós vamos para o ponto 2, subponto 2, que vai dizer a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Glória a Deus. Veja que a lição que Neemias nos traz, que Neemias aproveitou todos os homens que se dispuseram a fazer aquela obra. E o comentarista traz essa lição para a igreja, para os pastores, para os que estão na linha de frente do povo de Deus, para os obreiros da casa do Senhor, que nós devemos repartir tarefas para com o povo, para que todos possam cooperar na edificação dos muros, na edificação da cidade do Senhor, na edificação da obra do Senhor aqui na terra. Mas um ponto importante, irmãos, que eu quero trazer para todos nós, é que nós temos que nos disponibilizar. Nós temos que entender que o Senhor conta com as nossas vidas, que o Senhor conta com o nosso esforço, que o Senhor conta comigo, conta com você. Nós temos que entender que quando nós nos disponibilizamos para a obra de Deus, o Senhor, Ele não deixa que nada falte, assim como a reconstrução dos muros. Deus providenciou pessoas, Deus providenciou madeira, Deus providenciou pedras, Deus providenciou todo o subsídio necessário para a reconstrução dos muros. Assim Ele faz conosco. Quando nós estamos na obra do Senhor, preocupados em levar a palavra, em reconstruir os muros, a edificar as casas, edificar as famílias, ajudar os nossos irmãos a chegarem até o céu e trabalharmos para o reino dos céus, ao reino de Deus, o Senhor não nos desampara e não nos abandona. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos encorajou, é o Deus que abriu as portas, é o Deus que nos conduziu para esta excelente obra. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja.
Quem deseja trabalhar na obra do Senhor vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso chegar e dizer assim, eu quero dessa forma, eu peço assim, eu aceito só se for assim. Não, a nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Não só do pastor, não só do obreiro, mas de todos aqueles que estão servindo e adorando ao Senhor em todos os lugares. Aleluia. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Quando nós estamos trabalhando para o Senhor, o nosso coração enche de alegria. Quando nós nos dedicamos, nós nos entregamos ao Senhor, o nosso coração enche-se de alegria, porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria é o Senhor quem dá. Então, a Bíblia vai dizer que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então, quando nós estamos na obra, por mais que enfrentemos oposição, quando você se levanta e fala assim, pastor, eu quero ajudar, eu quero ser um obreiro na casa do Senhor, eu quero me disponibilizar para fazer a obra, ajudar a igreja a crescer, a evangelizar, a ir para os cultos, a carregar uma cadeira, a limpar uma igreja, a estar do lado do pastor para uma obra específica, para conduzir um trabalho, para louvar, para tocar, para pregar, o inimigo vai se levantar. Nós temos que ter isso em mente. Mas o que Neemias, através da palavra do Senhor, nos ensina é que nós não devemos baixar nossa cabeça diante das afrontas, diante da oposição que é levantada constantemente na vida daqueles que servem e adoram o Senhor. O subponto 3 vai dizer, a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Este tópico, esse assunto, nós vamos tratar mais profundamente na lição de número 8, né? Mas veja que estava tudo organizado. O comentarista diz aqui que estava tudo apesar da boa organização, estava tudo planejado, estava tudo sendo executado conforme o planejado. Mas mesmo assim, quando nós tentamos tapar todas as brechas, nós tapamos todas as brechas para que nada dê errado, o inimigo ele se levanta, independente se a situação está organizada, se está sob controle ou não. O inimigo ele está ao nosso derredor. O inimigo ele quer nos matar, ele brama como leão para nos matar, para nos destruir. E esse assunto, irmãos, sobre a questão da ameaça do povo de Deus, muitas vezes tem mexido e tem abalado as estruturas de muitas pessoas. Por isso que a Bíblia nos ensina e nos exorta para que possamos estar sempre ligados no Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 29, vai dizer o seguinte: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Escolhe, pois, a vida ou a morte. Ou seja, a Bíblia ela nos deixa as duas opções. A palavra de Deus nos dá essas duas opções, vida ou morte, bênção ou maldição. Mas a Bíblia vai dizer em Deuteronômio, no mesmo capítulo, que escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a bênção. Escolhe adorar o Senhor. Escolhe estar do lado do Senhor, porque só assim você vai ter vida em abundância. Você vai ser guardado pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor, volto a repetir, o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor guarda o seu povo. Você pode estar sofrendo, você pode estar sendo ameaçado, você pode estar sendo afrontado, você pode ter recebido palavras que te deixaram para baixo, mas se você está com sua vida no altar, se você está com sua vida sendo conduzida pelo Senhor, o Senhor vai lhe exaltar no tempo oportuno, no tempo que Ele determinou para que isso acontecesse. As coisas do Senhor ocorrem desta forma. O Senhor, Ele não desampara, o Senhor não abandona os seus.
Na lição de número 8, irmãos, nós estamos estudando a 6, mas na lição de número 8, nós vamos estar estudando sobre este assunto, sobre a questão da ameaça, né? Sobre esta questão de afronta dos inimigos mais profundamente. Hoje só foi mesmo para ficarmos inteirados e entendermos melhor o contexto da história. E o ponto de número 5 vai dizer que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, como diz o primeiro subponto, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do templo. Eu quero trazer algo importante para os irmãos, para que possamos nos edificar mais ainda, baseado na palavra de Deus. Vai dizer o seguinte: o povo foi convocado a trabalhar mesmo em meio à oposição. Neemias, por ter inteligência espiritual, por ser conduzido por Deus, Neemias sabia que nem tudo ia acontecer como ele gostaria. Neemias, ele tinha em seu entendimento que o inimigo ele podia se levantar a qualquer hora. E a Bíblia diz em Neemias capítulo 4, versículo 6, que o coração do povo se inclinava a trabalhar. E o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Os homens trabalhavam duramente em um cenário de extrema oposição. A obra não pode parar. Ou seja, os inimigos existiam, mas em um cenário de extrema oposição, a obra não pode parar. Neemias 4, versículo 1 e 3. Ou seja, o inimigo está querendo matar, roubar, destruir 24 horas. Mas se formos observar, se formos dar ouvido, se formos ficar atentos somente a esses ataques, a obra vai ser prejudicada. E a palavra diz que a obra não pode parar. Vamos seguir o exemplo de Neemias, que foi determinado, e assim fez, e aconteceu que os muros foram reerguidos. Não vamos observar o exemplo de Josué, sumo sacerdote, nem de Zorobabel, que diante das ameaças do inimigo, eles baixaram a cabeça e pararam a obra. Eles tinham todo o direito, seja espiritual ou seja diante da lei, porque o rei já tinha assinado o edital para que aquela obra acontecesse. Neemias, no capítulo 4, versículo 1 e 3, expõe o sentimento de Sanbalat e Tobias. Eles ardiam em ira. Esse sentimento diabólico desencadeou algumas atitudes ofensivas. Veja que existe muitos Sanbalates e Tobias na obra do Senhor até hoje. Algumas características, algumas coisas que foram atitudes ofensivas usadas por eles. Primeiro, os que faziam a obra foram ridicularizados. Quantas vezes nós estamos fazendo as obras do Senhor e nós somos ridicularizados, mas não é por conta disso que nós vamos parar. Os que faziam a obra foram depreciados, menosprezados. Aquela igrejinha, aquele pastorzinho, aquele irmão não gosta da forma que ele fala todo errado, é pro mod, por onde, é Bíblia, é Espírito Santo. Irmãos, o Senhor não está querendo que você, para pregar a palavra dele, seja um doutor em português, um doutor em história, seja um teólogo. Pregue a palavra orientado por Deus, na simplicidade que você tem. Não dê ouvidos para os inimigos, para os Sanbalates e Tobias que se levantam contra a sua vida. Glória a Deus. Os que faziam a obra ouviram palavra de zombaria e desencorajamento. Esdras capítulo 4, versículo 3. Ou seja, eles riam, eles zombavam. E realmente, irmãos, para que quem está fazendo a obra, quando se depara com uma situação dessa, bate um certo desespero, ficamos tristes,
mas o Senhor sempre levanta homem, mulher, para nos animar. Deus sempre faz a obra dele continuar, porque Deus te levantou para conduzir, para levar a palavra dele, para fazer a obra. Nos momentos que você estiver triste, precisando de ânimo, o Senhor vai te dar ânimo. O Senhor vai levantar alguém para te animar, através de um louvor, através da palavra. Ele pode falar com você diretamente, mas não permita que o inimigo te atrapalhe de forma que você pare o que você está fazendo. A obra de Deus não pode parar. A obra do Senhor não pode parar. O subponto 2 do ponto 4, como está registrado em Neemias, capítulo 6, versículo 15, o muro foi concluído. Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. Quando Deus resolve exaltar, quando Deus resolve abençoar alguém, o inimigo ele pode se levantar da forma que quiser. Ele pode se levantar para destruir da forma que ele quiser, mas ele vai ser envergonhado. Muitas vezes o inimigo pensa que está nos envergonhando, mas deixa que Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando, nos dando base, nos ensinando para que quando chegar a hora, ele vai nos exaltar. E os inimigos que se levantam contra as coisas de Deus, contra as obras do Senhor, vão dizer, muitas vezes com raiva, de mau grado, o nosso Deus fizera esta obra. Eles vão confessar que Deus fez a obra, que Deus exaltou, que Deus operou e é coisa de Deus. Elias, quando estava ali diante do altar e o altar pegou fogo, os inimigos de Deus declararam que só Deus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Quando Deus está na frente, o inimigo, até o inimigo, ele entende que a obra é de Deus e que a obra de Deus nem ele mesmo pode destruir, porque Deus é poderoso infinitamente mais do que a nossa mente possa imaginar, a nossa mente possa atingir os pensamentos mais altos. O Senhor sempre vai ser mais poderoso. Ou seja, quando Deus levanta alguém, Deus se responsabiliza. Glória a Deus. O subponto 1 do ponto 5 vai dizer que o muro foi solenemente inaugurado. Nós estamos já no 5º ponto da lição. O muro foi solenemente inaugurado. O primeiro ponto vai dizer para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Neemias 12, 27. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Quando nós estamos diante de algo que o Senhor fez, é algo santo, né? Pastor Aguinaldo Betti, ele vai dizer que o Espírito é santo, a obra do Espírito Santo é santificar. Então nós temos que estar santificados, nós temos que viver uma vida de santificação. Quando nós estamos diante do Espírito Santo de Deus, nós temos que estar limpos. O que o Espírito Santo de Deus fez com Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel? Ele limpou Josué, falando do sumo sacerdote agora. Limpou Josué a sujeira que estava nas vestes de Josué. Colocou uma mitra nova na cabeça de Josué. Ou seja, a sujeira remete o que é o pecado. Quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor, nós temos que estar limpos. E quando os sumos sacerdotes, os levitas e o povo do Senhor estava ali reunido para comemorar
a reconstrução do muro, eles foram se santificar, foram passar por uma purificação. E isso é o que nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que procurar a purificação através do Espírito Santo de Deus, fugindo da aparência do mal, deixando de falar da vida dos outros, deixando de murmurar, deixando de reclamar das coisas, deixando de fazer aquilo que não agrada a Deus. É através dessas atitudes que nós nos purificamos diante do Senhor. Porque o Espírito é santo, irmãos. O Senhor é santo. Ele não aceita sujeira, ele não aceita imundícia. Nós temos que estar puros diante do Senhor. Não é tarefa fácil, mas nós temos o Senhor para nos ajudar. Nós temos o próprio Espírito Santo para nos ajudar. E ele entende as nossas necessidades. E quando nós caímos, quem nos levanta é o Espírito Santo. É o Senhor. Quando nós estamos fracos, quem nos fortalece é o Senhor, através do Espírito Santo. Então nós temos que buscar essa purificação, essa intimidade que nos leva a essa santificação diante do Senhor Jesus Cristo. O ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, aonde houve sacrifícios. Está registrado em Neemias capítulo 12, versículo 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12, versículo 43. Volto a repetir que quando nós, diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. E o povo não estava triste. O povo já estava alegre. Mas diante daquela situação de inaugurar o templo, de inaugurar os muros, de ver os muros erguidos, as portas restabelecidas, diante daquela situação que outrora era de uma catástrofe total, era de destruição total, a alegria ela transpassou. E a Bíblia diz que o som daquela alegria, daquela festa, dos gritos, dos louvores, se ouviam de longe. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Que a nossa alegria, a nossa satisfação diante do Senhor, ela não pode ser manifesta somente para os de perto. Quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos alegres diante do Senhor, isso não pode ficar só em 4 paredes. Esta alegria tem que abalar o inferno. Esta alegria tem que contagiar os que estão de longe, para que vejam o quão grande é o Senhor, quão grande é as obras que o Senhor faz através dos que nele servem, adoram e confiam. E o povo estava purificado, o povo estava alegre, o povo cantava, o povo sacrificava animais. O povo adorava o Senhor, porque aquilo que aconteceu só poderia ser fruto de um grande milagre. Não existia explicação para o homem, para aquele povo que estava preso, estava exilado, que estava cativo. Depois de 70 anos, Deus levantar o próprio rei e liberar aquele povo, e dar liberdade àquele povo, e voltarem para as suas terras, reconstruir o templo, começaram a morar novamente naquele lugar. Os muros estavam fendidos, as portas estavam destruídas e agora estava tudo reerguido, o templo estava reerguido. As casas estavam com pessoas morando, os muros estavam de pé e as portas estavam no seu lugar. Ou seja, só existia razão para a alegria. Claro que sempre vai ter no meio deste povo alguém que não esteja satisfeito, alguém que reclame, mas aquelas portas que foram colocadas ali, não era para ser preta, era para ser amarela. Aquela porta que foi colocada de lado daquela janela não era para estar ali, era para estar do lado daquela outra janela. O piso está muito grosso, ou essa cerâmica eu não gostei. O pastor colocou aquela lâmpada pendurada e eu não gosto porque clareia muito meu rosto. O som da igreja é muito ruim. A igreja é num bairro muito pobre, podia ser num bairro mais rico. Aí o pastor podia fazer assim: irmãos, vamos nos alegrar porque o Senhor está na frente da obra, conduzindo.
Vamos deixar abrir mão da murmuração, porque a murmuração nos leva para longe da presença do Senhor. Não seja Sambalate e Tobias diante da obra do Senhor, seja um Neemias, seja um Josué que estava sujo diante do Senhor, mas o Senhor restaurou e ele aceitou a oportunidade que Deus deu. Seja como Zorobabel, que estava inerte, que estava ali no comodismo, e muitas vezes tentou agir pela força do próprio braço, mas Deus deu uma nova oportunidade. E aceitou a obra do Senhor na sua vida. Vamos ser pessoas que levem boas novas. Vamos ser pessoas agradáveis. Vamos ser pessoas que respeitem os seus líderes. Vamos ser pessoas que dê exemplo na família, que dê exemplo na sociedade, que sejam pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque é isso que nós precisamos nesses últimos dias. O Senhor está querendo despertar muitas e muitas vidas que ainda estão dormindo, que ainda estão pensando que tem que ser assim, porque é assim que eu quero. Não, deixa Deus te despertar. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Desperta, porque é um tempo de despertamento. O Senhor quer avivar a obra. O Senhor quer trazer um grande avivamento nesses dias. Mas depende da igreja, depende de que você aceite o Senhor como Salvador da sua vida. Que você se arrependa. Arrependimento não é para homem fraco. Arrependimento não é para quem se acha fraco, irmãos. Arrependimento é humilhação diante do Senhor. E o homem que não se curva, que não se humilha diante do Senhor, não pode ter a vida eterna. O homem que não se curva diante do Senhor, ele não tem espaço, não tem vez no reino dos céus. Neemias está aqui como um exemplo. Neemias já morreu. Neemias está sepultado. Talvez os ossos de Neemias estejam em algum lugar. Talvez os ossos dele já tenham até entrado em decomposição e nem exista mais. Mas Neemias foi um homem que Deus usou naquela época e que traz através do livro de Neemias esta grande lição, estas lições. Mas o Deus que despertou Daniel, Jeremias, o Deus que despertou Ciro, Artaxerxes, Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, Isaías, é o mesmo Deus que está despertando a igreja hoje. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo até hoje. O mesmo até hoje, ele continua sendo. Deus não mudou. Nós vamos entrar agora no sexto e último ponto da lição, que tem o título: Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Em Isaías capítulo 60, versículo 18. Ou seja, muros traz um contexto espiritual da salvação, e as portas o louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, Isaías 26:1. O subponto 2 vai dizer: o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. O crente que é despertado, ele sente a necessidade. Eu não posso. O meu limite é o limite que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que eu tenho que chegar até aqui, e até aqui eu chego. A Bíblia me ensina que eu tenho que falar somente isso, e eu vou falar somente isso. A palavra me ensina que eu necessito do Senhor para viver, para ter a vida eterna. Então eu tenho que obedecer. Veja o que o comentarista diz: o crente despertado não é qualquer crente, é o crente despertado.
sente uma imperiosa, uma coisa que reina, que queima, que não tem, que a cada dia aumenta. Uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação. Nós temos que ser espelho, nós temos que dar exemplo. Isso é ser despertado e sentir uma vontade imperiosa de conservar-se dentro dos muros da salvação. E pode dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Paulo foi um homem perseguidor, mas Deus transformou, deu uma oportunidade para Paulo. Paulo foi transformado. Era conhecido antes como Saulo. E agora ele opta pelo nome de Paulo. E ele foi transformado. E no final dos seus dias, escrevendo a 2 Timóteo, a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, veja que naquela época existia obreiros jovens. Eu sei em quem tenho crido, ou seja, ele estava externando ali, colocando para fora a sua convicção para com aquele jovem pastor. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, o homem pode se levantar como quiser, pode até tirar minha vida, mas a minha comunhão e a minha integridade com Deus, ela continua sendo edificada, ela continua de pé. Porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele pode me guardar. O terceiro subponto vai dizer: o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas, porém a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. Irmãos, nós moramos numa região aqui que é composta por várias cidades, mas nós temos em especial aqui 3 cidades que compõem o Triângulo Crajubá: Crato, Juazeiro e Barbalha. E essas cidades, para quem não conhece, em especial Barbalha e Juazeiro, se não estiver atento às placas, você não sabe às vezes se está em Barbalha ou se está em Juazeiro, que emendou as cidades, tem o nome conurbadas, são cidades conurbadas, ou seja, se ligaram. A zona urbana da cidade, de uma e de outra, se ligaram. Tem muitas cidades pelo Brasil afora que são assim: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, tem Fortaleza, ali a região metropolitana tem muitas cidades também que são conurbadas. Se você não estiver atento para as placas, você fica confuso. E muitas vezes, como já aconteceu aqui, as pessoas mais antigas que moram na região falam: não, Barbalha, ela chegava até esse lugar aqui, que hoje é Juazeiro. A linha divisória ali, imaginária, né, as fronteiras foram alteradas, né, seja por uma causa ou outra. Isso é muito comum. Isso até entre os próprios governantes entram em acordo e fazem isso. Muitas histórias antigamente de estados como Ceará e Piauí darem pedaços de terra para o outro em troca de outro pedaço de terra e alteravam o limite das suas fronteiras. Mas as fronteiras entre o bem e o mal, o reino das trevas e o reino da luz, as fronteiras entre o que é pecado e o que não é pecado, elas continuam inalteradas até hoje. 18 de agosto de 2020, continuam inalteradas e não vão ser alteradas dia nenhum. Sabe por quê? Porque o guarda dessas fronteiras chama-se Jesus. É justamente o que guarda, o que traça a linha que divide o pecado do não pecado, chama-se Jesus. Então essa fronteira, até hoje, ela continua sendo inalteradas. Creia nessa palavra que as fronteiras que o Senhor estipulou para a sua vida continuam sendo inalteradas. O que era pecado há 20 anos atrás continua sendo pecado até hoje. A forma que nós agradávamos a Deus há 100 anos atrás continua agradando até hoje
as coisas não mudaram. O homem mudou, mas o Deus que nós servimos, ele continua sendo o mesmo. E nós temos que ter essa convicção, nós temos que enxergar esta linha divisória, essa fronteira, e entender até onde nós podemos chegar. E nós temos que entender, se nós sairmos fora dos muros, passarmos pelas portas, estarmos fora da proteção que o muro traz, nós estamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Quando nós estamos guardados diante dos muros do Senhor, guardados pelos muros da salvação que o Senhor nos deu, nós estamos bem guardados dos inimigos, porque quem protege a nossa vida chama-se Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Anote essa referência, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Qual é a comunhão que tem a luz e que tem as trevas? Onde a treva, a luz chega e acabou-se as trevas. Mas a Bíblia, quando ela fala de trevas, ela remete ao mal, a coisas diabólicas, as coisas que nos destrói. E a Bíblia deixa claro aqui que não há comunhão. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, a sua segunda carta, que comunhão tem a luz com as trevas? Ele faz uma pergunta: qual é a comunhão que tem? Não existe comunhão entre luz e trevas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus 6 e 24. Não pode, irmãos, uma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode a roupa de uma pessoa estar limpa e estar suja ao mesmo tempo. Não pode de forma nenhuma. A Bíblia ensina que nós temos que ser sim, sim, não, não. O nosso proceder tem que ser, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Nós não podemos estar em cima do muro, seja frio ou seja quente, porque o morno, Deus vomita. Deus, ele tem repulsa àqueles que estão indecisos. Você escolhe a vida ou o inferno. Por isso que Deus, como já disse aqui em Deuteronômio capítulo 29, a referência de que escolhe, pois, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz o quê? Se atentamente ouvires os meus mandamentos. Olha como Moisés começa escrevendo capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires os meus mandamentos, a minha voz. É uma carrada de bênção. Os versículos seguintes vão dizer uma lista de bênçãos. Mas da mesma forma, aqueles que não obedecem à voz do Senhor têm uma carrada de maldição. Glória a Deus. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há alguma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a única lembrança do mundo que Paulo carrega é a cruz, que é justamente o que vai simbolizar que Jesus teve que morrer naquela cruz, para que Paulo, para que eu, para que você tenhamos paz, tenhamos vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E aqui fala, o comentarista traz esse assunto sobre a questão da liberdade. Nós temos liberdade de escolha, nós temos como escolher, o Senhor nos dotou de livre-arbítrio. Mas o pastor Aguinaldo Betti vai dizer o quê? Que nós podemos escolher o caminho, nós não podemos escolher as consequências do caminho. As consequências, nós não podemos, não temos o direito de escolhê-las, se nós queremos consequência ou não. Nós podemos escolher o caminho. Então, escolha um caminho que gere vida,
que traga paz, que gere salvação para a sua vida, para a sua família, para os seus projetos. Apresente-se diante do Senhor, pedindo que Ele traga orientação. Faça como Neemias orou e o Senhor respondeu. Porque quem busca o Senhor vai achar. Quem procura o Senhor, acha. Glória a Deus. E podemos assim fazer as nossas palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que ele achava que era bom para ele, o que ele achava que estava sendo maioral, estava fazendo certo na realidade, ele teve que abrir mão. Porque o bom para as nossas vidas é Jesus. O que Jesus traz para mim é bom. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. O crente que ele está convicto da salvação, ele não fica, Jesus, eu só quero se for aquilo. Meu Deus, eu quero aquilo e pronto, e acabou. E eu bato o pé e eu só quero aquilo, eu só quero. Não. Seja feita a tua vontade. Na próxima quinta-feira, se for da vontade de Deus, nós vamos estar aqui reunidos com o povo desta igreja, os nossos colegas, nossos amigos, os simpatizantes do Evangelho. As portas da igreja vão estar abertas, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, próximo mês nós vamos fazer uma ceia linda com os irmãos aqui juntos, ceando. Mas veja que tudo tem que estar na direção de Deus, é a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre minha vida. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E essas águas é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que traz vida, que traz abundância, que traz paz, traz mantimento, traz livramento. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Agora, só quem toma posse dessa palavra é quem tem convicção do Deus a quem serve. Se você ainda não tem convicção, Deus está dando a oportunidade para você hoje, para você mudar a sua vida, para mudar a sua história. E Deus quer te usar para levar a palavra dele a todos os povos. Seja você um Neemias que Deus vai usar para executar um plano impossível, entre aspas. Seja você um Neemias que Deus vai usar para mexer com você, para que você dobre seus joelhos em prol de um povo, de uma nação, de uma família, de alguém, para que Deus possa reconstruir por completo. Deixa Deus te usar e tenha convicção da sua salvação, porque a nossa salvação somente em Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que nos acompanharam até agora. A irmã Graciele Tedesco, a paz do Senhor, irmã, que Deus abençoe. Pastor Técio, nosso pastor ali em Missão Velha, Assembleia de Deus Comadésima, que Deus abençoe o Senhor. A missionária Maria, estamos ali em Missão Velha, na Assembleia de Deus Comadésima, com o pastor Técio. Glória a Deus. Procure o pastor Técio ali em Missão Velha, que nós vamos estar também. Eu creio que essa semana o pastor Técio vai estar fazendo culto ali com as portas abertas. Visite também o nosso canal no YouTube. Visite o nosso canal no YouTube. Está passando aí no seu vídeo, no rodapé do seu vídeo, o endereço do nosso canal. É Pastor Moacir Filho. É simples de achar, você vai encontrar todas as lições anteriores. Os cultos, nós temos lá mais de 40 vídeos para pregando a palavra, louvando. Então, seja edificado, você vai ter lá material para passar horas e dias meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de encerrarmos, aqui na nossa tela, aqui do lado, aqui, eu estou apontando para ela, tem um código, você pode
acionar a câmera do seu celular e apontar a câmera do seu celular para esse código e você vai ser conduzido a um link para que você oferte na casa do Senhor. Se você não quer usar esta ferramenta, não tem como usar, no rodapé do seu vídeo vai estar aparecendo o endereço com todos os dados da nossa conta. Você pode ter alguma dúvida, entre em contato conosco, mas oferte na casa do Senhor. É através das ofertas que os irmãos têm mandado, os irmãos têm nos ajudado, que nós temos feito a obra. Temos ajudado pessoas, nós temos distribuído cestas básicas, fraldas, roupas. Esta semana nós vamos fazer algumas doações para instituições, até de fora da nossa cidade, com a doação dos irmãos. Então veja que quando você ajuda a obra do Senhor, a obra ela é em todos os lugares. Todos os lugares tem pessoas que precisam. Então nós estamos compartilhando também o que os irmãos nos mandam. Então você pode fazer a sua doação, deixar a sua oferta, o seu dízimo. Você não é constrangido a ofertar. Faça isso se o Senhor tocar no seu coração. Se Deus tocar no seu coração, o valor que você quiser nos enviar, nós vamos estar aqui recebendo. E eu agradeço, em nome de Jesus, a sua contribuição, as suas orações. Continue orando por nós. Continue orando por esta obra. Repito que quinta-feira nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, com culto presencial, glorificando ao Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus por este momento. Curve sua cabeça e nós vamos agradecer a Deus. Apresente sua causa diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por tua mão, por tua grandeza, por teu poder, por tua graça, por tua sabedoria sobre nós. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, continue nos orientando, Senhor, tocando nos corações das pessoas agora, que precisam, Senhor, de uma transformação de vida, que precisam, ó Deus, de algo sobrenatural. Estão diante de uma causa impossível, Senhor. Meu Deus, dá coragem, dá força, dá estratégia, dá sabedoria, Senhor. Meu Deus, faz a obra, salva, cura, liberta, ó Pai, abençoa os governantes da nossa nação, seja, Senhor, do executivo, legislativo, do judiciário, ó Pai, das esferas federais, estaduais ou municipais, ó Pai. Os empresários da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Meu Deus, aqueles que estão desempregados, Senhor amado, manda a provisão, abre portas, ó Pai, de emprego, ó Pai amado. Meu Deus, aqueles que estão enfermos nas suas casas, nos hospitais, cura, transforma, ó Pai, dá vida, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão nas ruas, Senhor amado. Meu Deus, moradores de rua, passando fome, passando necessidade. Meu Deus, toma a provisão, Senhor, dá a provisão para aquelas pessoas, ó Deus, que precisam, ó Deus, da Tua palavra, de alimento, de agasalho. Meu Deus, de um copo com água, Senhor. Meu Deus, abençoa os que estão na linha de frente, Senhor, nos hospitais, na segurança pública, Senhor amado, dá livramento, Senhor. Nos dá dias de bênção, de vitória. E nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem falado conosco até agora. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos assim para frente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje e para sempre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.